Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, vamos agora à santa palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um ensinamento bíblico, segundo o Senhor Jesus, que nos mostrou que nós devemos amar aos nossos inimigos. Por que é que o Senhor Jesus disse que nós devemos amar aos nossos inimigos? Ódio, ira, inimizades. Quando a gente vê esses sentimentos, amados, e o Senhor Jesus dizendo para nós amarmos aos nossos inimigos, nós podemos ficar certos de que o Senhor Jesus, tudo que Ele recomenda tem um propósito. E hoje eu quero lhe mostrar que o propósito de Jesus, do Senhor Jesus, nos ensinar a amar os nossos inimigos, é porque você corre perigo quando você não ama os seus inimigos. Você corre perigo de alimentar sentimentos malignos dentro de você. Mas isso, amados, é preciso nós conhecermos com mais um pouco de detalhe, porque esses sentimentos malignos da inimizade, esse sentimento maligno de não perdoar, eles são piores, muitas vezes, do que o mal que as pessoas lhe fazem. E você vai entender isso. Muitas vezes esses sentimentos que começam a existir dentro de você, desejo de vingança, ira, ódio, tudo isso pode ser fatal para a sua vida. Então hoje eu quero falar sobre o perigo de não amar os seus inimigos. Eu tomo aqui a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 43, capítulo 5, versículo 43 em diante, diz assim a palavra de Deus: ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Ouviste o que foi dito aos antigos: amem a seu próximo e aborreçam aos seus inimigos. Isso era a medida da lei. Você amava quem lhe amava, porque é olho por olho, dente por dente. Você amava quem lhe amava e aborrecia quem lhe aborrecia também. A lei, o equilíbrio da lei estava justamente em saber aplicar a duas pessoas em conflito a mesma medida, não é? Por isso que a lei não funcionou para a salvação dos homens. Porque um aborrecia um pouquinho, o outro aborrecia mais ainda. Havia uma desproporcionalidade nas sentenças. Como é que eu vou saber que alguém me aborrece e eu vou aborrecer ele da mesma quantidade? Ou eu vou aborrecer mais ou menos, e existe uma desproporcionalidade nisso. Então o Senhor Jesus, Ele começou trazendo solução para as coisas. Ouviste o que foi dito ao teu próximo: aborrece o teu inimigo. Aí Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendigam os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orem pelos que vos maltratam e vos perseguem. Um dia, eu me lembro que Deus falou comigo uma coisa tremenda. Deus me disse mesmo assim: olha,
a maior arma que você pode usar contra aqueles que se fazem seus inimigos é o amor. Aleluia. Eu vou repetir essa frase porque você precisa ouvir bem ela. A maior arma que você que está me ouvindo agora pode usar contra aquela pessoa que se faz seu inimigo não é se vingar dela, não é arrumar uma maneira de prejudicá-la, é você amar essa pessoa, amar os vossos inimigos. Então, você pode dizer assim: mas pastor, eu não tenho inimigo. Meu querido, olha, minha amada irmã, mesmo que você não tenha ou diga que não tenha inimigo, a questão de ter inimigos não depende de você. Isso vai surgir na vida porque existe um arqui-inimigo muito maior chamado Satanás, que vai semear no coração de alguém o ódio por você, e essa pessoa vai se levantar para ser seu inimigo. Pastor, o senhor não está espiritualizando demais? Não, meu querido. Eu contei no início do programa aqui um breve testemunho, que eu, quando aceitei Jesus, eu também pensava que não tinha inimigo. Eu às vezes até via na igreja falando muito: ah, Deus vai te dar vitória sobre os teus inimigos, o teu inimigo não vai prevalecer. E eu ficava pensando assim: mas esses crentes gostam muito de falar de inimigo. Eu, novo convertido, novinho mesmo, assim, de 2 meses, 3 meses, esses crentes gostam muito de falar de inimigo. Eu mesmo não tenho inimigo nenhum. Eu pensava comigo: eu não tenho inimigo nenhum. Olhava assim ao redor e pensava que não tinha inimigo. De uma hora para outra, dentro do quartel, se levanta uma pessoa que eu nunca esperava. Uma pessoa que veio me desafiar e ameaçou tirar minha vida. Sabe por quê? Dizendo que não me suportava. Que uma vez teve vontade de sair à noite para me procurar e me matar, porque estava fervendo de ódio por mim, porque eu reclamei com ele uma falta dele haver chegado atrasado. Chegou atrasado no quartel. Eu reclamei com ele e ele veio me dizer isso e me desafiou: você está com a arma aí, eu também estou com a minha aqui. Eu estava com a pistola na cintura, ele também estava. E ele disse: você tem coragem de me encarar agora para a gente ver quem mata um ao outro? E eu disse: não, meu amigo, não tenho não. Eu não tenho coragem, porque minha arma não é essa não. Glória a Deus, meus amados. Eu percebi que aquilo ali não era um homem falando, mas era o próprio diabo, Satanás, na vida daquele homem. Então, olha, a questão dos teus inimigos não é você dizer que não faz por onde não ter inimigo, ou ter inimigo, porque não adianta, você de qualquer jeito vai ter inimigo. Coisas que você faz, como a sua maneira de viver, o seu sucesso, ou até mesmo o seu fracasso, os bens que você possui, vão fazer com que pessoas tenham inveja de você, tenham sentimentos perversos em relação a você. Você pode até ser uma pessoa de sucesso, as pessoas vão olhar para você, vai ter pessoas que vão olhar para você, vai ter ciúme e vai ter ódio de você. Pode ter ódio de você. Se você não tem sucesso na vida, mas você é um fracassado, do mesmo jeito vai ter pessoas que vão olhar para você e vai ter ódio de você, podem ter ódio de você. Então, meus amados, ser uma pessoa alegre pode fazer com que alguém não se sinta bem em relação a você. Ser uma pessoa triste pode fazer com que alguém não se sinta bem em relação a você. Não adianta. Para onde você for, vai ter alguém que vai lhe olhar. E o seu arqui-inimigo, chamado Satanás, vai colocar no coração daquela pessoa alguma coisinha contra você. Vai ter pessoa que vai olhar para você e vai dizer assim: eu não topo com a cara dele, eu não topo com a cara dela, sem querer nem mais. Sem querer nem mais, não é? Olha, todas as suas virtudes, todos os seus defeitos,
irão lhe colocar em algumas ocasiões em situações de conflito com as pessoas que vivem ao seu redor. E desse meio dessas pessoas surgirão pessoas que podem se tornar seus inimigos. Então, meus amados, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não ter inimigo é uma coisa que nem o Senhor Jesus conseguiu evitar. Você está entendendo? Nem o Senhor Jesus conseguiu evitar. Vigie. Cuidado. Cuidado. Satanás pode levantar alguém e constituir essa pessoa como seu inimigo. Diante de um mundo que nós vivemos, milhares e milhares de pessoas, uma ou duas ou três, vão olhar para você e vão sentir ódio de você. Pessoas sem Deus, pessoas com coração pecaminoso, cheio de maldade, pessoas que te invejam, pessoas que olham para você e sentem desprezo por você. Então, meus amados, o que é a inimizade? Amados, é um sentimento de rejeição, de mágoa, não é? Tendo motivos ou não. Um sentimento de rejeição em relação a você, de mágoas. Pode a pessoa ter motivos ou não. Isso atua naquelas pessoas que se fazem teus inimigos. Mas você não pode deixar que essas mágoas tomem conta do seu coração. Por isso que o Senhor Jesus orientou que nós devemos amar aos nossos inimigos. Meu coração não é depósito de lixo do inferno. Meu coração é templo e morada do Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito Santo. Eu não posso deixar esses sentimentos malignos tomar conta da minha vida. Aqueles que se fazem meus inimigos vão deixar. São pessoas sem Deus, pessoas de um coração pecaminoso, pessoas maldosas, mas eu tenho que olhar para ela como Jesus olha. Como é? Com um olhar de compaixão. Com um olhar de compaixão. Meu Deus, eu te agradeço, Deus, porque eu não tenho malignidade no meu coração. Eu não tenho ódio no meu coração. Eu não tenho nenhuma maldade em relação àquela pessoa, mesmo que ela tenha tanto mal contra mim. Eu não tenho, meu coração está puro em relação ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Será que está dando para você compreender as palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz, aleluia, eu vos digo, porém, amai vossos inimigos. Está aqui na Bíblia. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você está começando a entender porque Jesus manda amar os nossos inimigos? Então, meus amados, a inimizade é um sentimento de rejeição, de hostilidade, de ódio, de aversão. O inimigo olha para o inimigo dele com todos esses sentimentos. Você quer ser uma pessoa assim? Ou você quer ser uma pessoa como Jesus, que perdoa? Uma pessoa como Jesus, paciente, que ama aquela vida mesmo cheia de defeitos. O ódio, irmãos, é um sentimento perverso e destruidor. Destrói relacionamentos, separa as pessoas. É uma ação promovida pelo próprio diabo, irmãos. Quando você está sentindo ódio, você está dando lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos. Ou seja, de um momento para outro, você pode sentir uma ira. Agora, o que é que você não pode fazer? Pecar. Deixar que aquela ira permaneça no seu coração. Alguém te faz uma maldade, alguém te faz uma acusação ou qualquer calúnia. Você até se ira com aquela situação que surgiu, mas não dê lugar ao pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Se ire, mas vá orar, derrame, conte sua história. Sabe o que é que Jesus disse aqui, quando ele disse assim, olha,
Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Sabe o que é que Jesus está dizendo aí? Quando alguém te ofender, quando alguém te maltratar, não guarde ódio. Fique quieto, não deixe o sentimento maligno tomar conta do seu coração. É isso que Satanás quer. Fique quieto. E diga assim: eu estou pronto para outra, Jesus. Ele fez isso comigo, eu suportei. Mas vou suportar mais ainda se for necessário. É você apanhar na direita e dar também à esquerda. Sabe por quê? Porque a justiça pertence a Deus. A ira pertence a Deus, não é a você. Não é a mim. Do céu manifesta-se a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Ou seja, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. É Deus que vai fazer a justiça. Se você quiser se vingar, Deus não faz nada. Deixe que é Ele que vai fazer a justiça. Agora, se você não crê em Deus, é diferente. Aí você quer agir pela sua própria mão. Você quer agir da sua maneira. Então, meus amados, vejam bem, todo cristão autêntico, ele enfrenta Satanás, o arqui-inimigo. Ele tem um inimigo, preste atenção, chamado Satanás. Mas nem mesmo, olha o que eu vou dizer agora, que parece uma loucura. Preste atenção, você tem um arqui-inimigo chamado Satanás. Mas nem mesmo a Satanás você tem o direito de odiar, sabia? É. Nem a Satanás. Você sabia que Deus não odeia Satanás? Pastor, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Porque Satanás pecou e vai ser lançado, ele já está sentenciado. Não existe retorno para ele. Do mesmo jeito que Deus tem compaixão de um ser humano que ele lança no inferno, Deus tem compaixão, irmãos. Agora Deus é justiça, foi o homem que escolheu aquele caminho. Deus não é movido por sentimentos como o homem. Deus faz a sua justiça. Ele diz: aquele que pecar, este morrerá. Na cabeça dos homens, é como se Satanás fosse um cara bem ruim, não é? Que ele é ruim, sim. E Deus estivesse morrendo de ódio dele. Estou te vendo, viu? Tu estás fazendo essas coisas, mas eu vou te pegar. Eu vou te lançar no inferno. Negativo, meu filho, ele já está sentenciado. A postura de Deus é de equilíbrio. Então, veja bem. Quando você tem um inimigo feito Satanás, a esse você não tem nem condições de amar, claro, mas você também não tem condições de odiar. Porque se você odeia Satanás, você está abrigando ódio dentro de você. E Deus não abriga ódio dentro dele. A ira de Deus é equilibrada. A ira de Deus é proporcional ao erro. A ira de Deus só se manifesta por causa do erro dos anjos e dos homens. A ira de Deus só veio a acontecer por causa dos erros das pessoas, da sua criação. Então ele, através da sua ira, ele coloca em prática a sua justiça. Então nós devemos olhar para Satanás, não é como uma coisa que a gente tem ódio dele, mas como alguém que já está sentenciado por Deus. Aliás, ele não tem nem poder sobre a tua vida, você que é crente, sabia? Não alimente ódio. Olha, tem gente que diz: quando eu chegar lá, vou dar um murro na cara de Satanás. Quando eu pegar Satanás, eu vou fazer um bocado de coisa ruim com ele. Você está brigando coisa ruim no seu coração. Sentimentos perversos. Sentimentos de ódio. Então, Satanás já está sentenciado, meus amados. Todo movimento que Satanás fizer, ele só faz autorizado por Deus. Eu estava agradecendo a Deus, se você viu aqui na oração, se você participou do momento de oração, eu estava agradecendo a Deus pelas crises que nós estamos vivendo, pelas dificuldades, pelos obstáculos. Quem está operando tudo isso aí
essas crises, é Satanás. Mas eu estava agradecendo a Deus, sabe por quê? Porque Satanás só está operando isso porque Deus está permitindo. Ele não faz por conta própria. Deus está permitindo porque Deus quer ensinar seus filhinhos que também não são tão bonzinhos quanto precisavam ser, seus filhinhos que não são tão crentes quanto deveriam ser, não é? Então Deus permite Satanás agir através de crises, através da violência, a violência na sociedade, crise econômica, essa pandemia e tantas outras coisas, não é? Deus permite. Então, quando Deus permite, quando você fica maldizendo, revoltado, você não está revoltado com a crise, você está revoltado com Deus. Deus está no controle de tudo. Então todo cristão enfrenta o arqui-inimigo, Satanás, tá certo? E ele é quem vai levantar pessoas de coração duro, pessoas de coração de pedra, para ser teu inimigo também. Então você não pode evitar de ter inimigo, porque Satanás ele é o semeador da inimizade. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, olha. Jesus explicando a parábola do joio do campo, lá em Mateus capítulo 13, 39, diz assim, 38 e 39. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Olha aí, o campo é o mundo, nós, os crentes, somos a boa semente. E os joios são os filhos do maligno. Aí diz assim, o inimigo que semeou é o diabo. Olha lá. O que semeia o joio é o diabo. O que semeia coisas ruins no coração das pessoas é o diabo. Então o diabo vai semear o ódio no coração de alguém para ser teu inimigo, para ser revoltado com você, para te odiar. Tá certo? Então Pedro também nos previne. Pedro, aquele homem temperamental, ele nos previne. Ele era temperamental, nervoso. Pedro com tudo queria brigar. Tá lembrado que Jesus, quando foi ser preso, Pedro pegou a espada e partiu para cima do soldado? O que foi que Jesus fez? Pedro! Pedro. Para. Olha, aquele que matar pela espada morrerá. Tá certo? O que foi que Pedro aprendeu e ele disse para nós? 1 Pedro 5,8 diz assim, olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para o devorar. Algumas traduções dizem, rugindo como leão, buscando alguém para devorar. Olha, Satanás, ele te devora. Não é com cachaça, bebidas, não é? Também usa isso. Mas é muito na cara isso. A pessoa percebe logo. Bebidas. Isso é coisa de Satanás. Sexo. Isso é coisa de Satanás. Dinheiro. Aparecer com muita facilidade, assim. Dinheiro, produto de roubo, coisas erradas. Isso é coisa de Satanás. Quero nada. A pessoa evita, né? Mas ele pega alguém para te provocar. Pega alguém para ferir o teu orgulho. Está dizendo que é ele quem semeia o ódio aqui. Eu li para você. Não é? Tá aqui, olha. O inimigo que semeou é o diabo. Mateus 13, 38. Ele semeia o ódio no coração. Aí Pedro disse, sede sóbrio, porque o diabo está buscando alguém, está rugindo como leão, buscando alguém a quem possa tragar. E como é que ele vai te tragar? É justamente semeando algo no teu coração que você nem percebe. Você nem percebe que foi o diabo. Você acha que é seu temperamento, que é você mesmo. Aí começa de uma hora para outra a odiar alguém, a ser enganado. Presta atenção agora. Quando você começa a odiar alguém, você tem alguém como seu inimigo. Quando você tem alguém como seu inimigo, lembre-se que você semeou o ódio contra aquela pessoa e você não está perdoando ela, porque quem odeia não perdoou. E quem não perdoou, pode ficar certo de uma coisa, que não tem vaga para ele no céu. Eu disse aqui no começo do programa, ou melhor, no começo dessa mensagem, que o fato de você não perdoar alguém,
Você odiar alguém é pior do que o erro que aquela pessoa cometeu contra você, por mais que aquele erro seja grande. Vamos entender bem isso, porque isso é fundamental para a sua salvação. Eu vou repetir. Quando alguém te ofendeu, por maior que seja a ofensa, o fato de você não perdoar essa pessoa, o fato de você guardar ódio dessa pessoa, é pior do que o mal que ela lhe fez. Sabe por quê? Porque quando você não perdoa, quando você está odiando ela, essa pessoa que te ofendeu, você está dizendo: eu perdi minha salvação. Porque você sabe que Jesus disse que aquele que não perdoar os pecados de outra pessoa também não será perdoado. Ou seja, você não perdoou aquela ofensa. Na oração do Pai Nosso, não é? Está lá, Mateus capítulo 5, não é? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quando a pessoa não perdoa, a pessoa perde a salvação. Porque se você não perdoa, você também não é perdoado. Veja como é sério, como nós precisamos amar os nossos inimigos. Veja como você precisa amar aqueles que te aborrecem, aqueles que te odeiam. Eu não posso abrigar dentro de mim sentimentos perversos do diabo contra ninguém nesse mundo. Então, além de enfrentar o arqui-inimigo Satanás que está semeando no coração de alguém para ser teu inimigo, você vai enfrentar também as pessoas, os inimigos humanos, não é? Os inimigos que muitas vezes você menos espera. Vê o que Jesus falou aqui, Mateus capítulo 10, versículo 36. Jesus diz assim, olha: e assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Olha só. Jesus falou, meus amados, que nós vamos enfrentar o diabo, o arqui-inimigo. Derrotado já ele está. Mas nós vamos enfrentar também pessoas que vão dar lugar ao diabo. Os nossos familiares. Seres humanos. Seres humanos que estarão dando lugar ao diabo. Agora eu tenho que ter cuidado para não ser eu que estou dando lugar ao diabo para enfrentar o meu irmão, o meu parente. Eu tenho que ter cuidado para meu coração estar puro, estar limpo, sem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, perdoar, disposição de reconstruir, disposição de recomeçar uma amizade, não deixar mágoa dentro da minha casa. Então, Deus nos alerta para isso, meus amados. E a gente vê que Satanás, quando usa aquela palavra que eu li há pouco, não é? Que Satanás está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está querendo destruir você de uma só vez. Algumas traduções falam buscando a quem ele possa devorar. Se ele pudesse, ele chegava lá onde está você e destruía você de uma vez. Então ele vai querer implantar esse sentimento no coração, não só de pessoas de fora da tua casa, mas também de dentro da tua casa, tá certo? Então veja só, veja como Deus age de forma equilibrada. Eu não tenho direito de odiar ninguém, porque se eu odeio alguém, Deus vai me medir com a mesma medida que eu venho a medir o meu próximo. Eu vou te mostrar pela Bíblia. Quando Jesus diz que nós devemos amar aos nossos inimigos, eu amo até aquele que me ofende, eu estou semeando o quê? Amor. Mas quando eu semeio ódio, se eu pudesse eu pegava ele, se eu pudesse eu fazia esse mal a ele, eu estou semeando ódio e eu vou colher ódio. Vê o que a Bíblia diz aqui, tá certo? A Bíblia fala que os egípcios, quando estavam perseguindo o povo de Deus no Mar Vermelho, então eles falaram uma palavra que Deus mediu eles
com a mesma medida com que eles mediram o povo de Deus. Olha o que é que os egípcios diziam. Está lá em Êxodo, capítulo 15, no versículo 9, mais especificamente. O povo de Deus saiu do Egito, fugido, não é? Deus tirou o povo de Deus com mão forte, mas agora Faraó resolveu ir atrás deles. E eles estavam fugindo agora pelo deserto. E naquela fuga deles, o que é que o povo do Egito dizia? Nós os perseguiremos, ou seja, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Veja bem, o desejo do povo do Egito era destruir o povo de Deus. O que é que havia ali? Ódio, ira contra os inimigos que ele considerava inimigos. Preste atenção, eu estou falando uma pessoa que semeou inimizade, contenda os egípcios, desejando mal ao povo de Deus. E no coração deles estava isso aqui. Nós os perseguiremos, os alcançaremos, vamos tomar tudo que eles têm, repartir os seus despojos, a nossa alma se fartará neles, nós vamos puxar a nossa espada e a nossa mão os destruirá. Era o sentimento dos egípcios. O que foi que aconteceu? Quem é que está no controle da situação? Deus. A Bíblia diz, Êxodo, capítulo 15, versículo 10. Soprastes com teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbos em águas impetuosas. Olha aí, eles vieram desejando mal. Eles plantaram mal. E colheram o que de Deus? Ao contrário do que eles queriam, Deus fez o milagre, porque do céu manifesta-se a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Quem tirou o povo de Deus do Egito foi Deus, irmãos. Não adianta perseguir o povo de Deus. Quem te tirou do Egito foi Deus. Não adianta alguém querer te perseguir porque você é crente, porque vai colher o que está plantando. Os egípcios desejaram mal ao povo de Deus e colheram mal. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Aí o versículo, capítulo 15, versículo 12 diz: estendesse a tua destra e a terra os tragou. Eles não diziam que ia estender a mão direita deles e que iam destruir o povo de Deus? Ao contrário, Deus foi quem fez com eles, com o povo do Egito. Então, meus amados, até Davi. Eu quero mostrar também que Davi também desejou o mal a alguém, e aconteceu foi com ele. O mal aconteceu com Davi. Olha aqui, ó, uma vez Davi fez uma oração. Tem crente que ora assim, desejando mal às pessoas. Por quê? Porque o coração está cheio de ódio. O coração está cheio de ódio. Olha, oração desejando o mal, isso não pega. Ao contrário, vai vir um mal sobre aquela pessoa que está orando assim. Jesus, tá vendo, Jesus? Jesus, dá um sopro naquela vida, leva aquela vida. Cuidado, não ore assim não. Jesus, dá um aperto nele para ele ver que tu és Deus na minha vida. Olha como Davi orou. Salmo capítulo 6, versículo 10. Davi orou dizendo assim: olha, envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Davi estava julgando os inimigos dele, né? O que foi que aconteceu com Davi? Daqui a pouco Davi estava recitando outro salmo. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. E por que quando ele estava orando contra os inimigos dele, ele não suportou o inimigo? Aí diz assim: nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas é tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Nós andávamos juntos. Tá vendo? Quem foi que traiu Davi? Um amigo que estava juntinho dele. Ele disse:
Se fosse meus inimigos, eu nem teria medo, nem me preocuparia com ele. Mas antes ele estava orando, pedindo a Deus que sentenciasse os seus inimigos. Então, olha, cuidado. Cuidado, sempre vai aparecer inimigo contra você, pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, pelos seus erros, pela sua falta de comunhão com Deus, por não saber lidar. Então, qual é o segredo? Amar os meus inimigos. A única coisa que eu posso fazer é isso, amar os meus inimigos. Então, quais são os princípios que eu preciso entender para ser autêntico filho de Deus? Jesus diz assim, olha: toda a lei é cumprida nisso. Ame a Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, meu próximo inclui o inimigo e os amigos. É amar o meu próximo indiscriminadamente, porque Deus dá tanto aos bons quanto aos maus, tanto ao justo como aos injustos. E se Deus faz isso, eu tenho que fazer também. Então Lucas capítulo 5, 6, versículo 35 diz assim ainda, olha: amai, pois, aos vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo. É uma condição para você ser filho de Deus também, é amar os seus inimigos. Está vendo? Ainda, João 4,20, se alguém disser eu amo a Deus e odiar alguém próximo ou seu irmão, é mentiroso. Não ama a Deus coisa nenhuma. Como é que a pessoa pode amar a Deus e odiar alguém? Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não está vendo? Então, meus amados, olha, Jesus é sábio, perfeito. Quando ele diz, ame aos seus inimigos. Ame. Faça o que ele está mandando, ainda que você não entenda. Hoje Deus está trazendo um pouquinho de entendimento para você sobre este assunto. Mas quando ele diz, ame o seu inimigo, ou qualquer outra coisa que ele mandar você fazer, faça. Você vai entender por quê se você colocar em prática. Por isso, meus amados, que as coisas de Deus são um mistério. Deus quer dar uma vitória uma vez, vamos dizer, Josué, diante de Jericó, Deus chega para ele, Deus, eu não posso passar, orando a Deus, olha, a cidade é fortificada, os homens são de guerra, as muralhas são grandes, o povo é guerreiro e nós não temos um exército, Deus, como é que nós vamos passar ali? Aí Deus diz, vai dar 7 voltas lá, durante 7 dias, começa rodeando a cidade, no 7º dia, tu dá um grito, que eu vou derrubar, dá 7 voltas e um grito, que eu vou derrubar as muralhas. Aí você, na sua cabeça isso não entra. Na sua cabeça isso não entra porque a sua razão não entende. Como é que eu vou rodear a cidade? Quantas coisas Deus diz, ore. Quantas vezes Deus diz, ore. Ore sem cessar. Tenha comunhão com Deus. Estou perdendo tempo de tanto orar. Não está não, meu irmão. O problema é por isso que você não ora. Por isso que você não ora, porque você não crê. Porque você não leva a sério as coisas de Deus. Não é? Quando nós não perdoamos os nossos inimigos, irmãos, eu já disse aqui, nós nos tornamos mais culpados do que as pessoas que nos fizeram mal. Por quê? Porque a ausência de perdão é a pior ofensa que alguém pode cometer. Por que a ausência de perdão é a pior ofensa? Porque você não vai herdar sua salvação. Você não perdoa, você também não é perdoado por Deus. Então a misericórdia, irmãos, e a graça de Deus, ela é bloqueada da vida de quem não perdoa. Quando as coisas começam a ir mal, muitas vezes você não sabe o que é que está acontecendo. Ai meu Deus, por que é que não está dando nada certo? Vai ver que no seu coraçãozinho está cheio de ódio de alguém. Você tem alguém que você não perdoa. Você tem alguém que você odeia ela. Você não ama aquela pessoa porque ela lhe fez mal, lhe ofendeu. Aí dá tudo errado na sua vida também. Porque seu coração está sendo um depósito de coisas ruins. E Deus não olha só seus pecados exteriores, não. Às vezes as pessoas pensam que pecado diante de Deus é só matar, roubar, né? Se prostituir, usar drogas. Não, irmãos. Às vezes o pecado está lá incubado, não é? Escondidinho, um ódio que se sente. Então que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que nós possamos acordar, irmãos.
e ouvir o que Jesus nos diz na sua palavra, né? Como está escrito: ouvistes o que foi dito aos antigos, amem aquele que te ama e aborreça aquele que te aborrece. Jesus, porém, vos disse: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, façam bem aos que vos odeiam, e orem pelo que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filho do Pai que estás nos céus. Entendeu? Glória a Deus, porque você entendeu, porque deve amar aos seus inimigos. Então vamos colocar em prática, a partir de hoje, que não fique só nos teus ouvidos. Não deixe Satanás roubar a semente que está sendo plantada em você. Tá certo? A semente é a palavra de Deus. Satanás quer roubar essa semente do teu coração. Coloque em prática e você vai ver sua história mudar. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tess.